Tá tudo bem por aí? Então tá. Hoje o papo é com um grande locutor, aliás, um grande amigo, uma voz muito conhecida entre as rádios jovens, mas também que com certeza tem uma história sensacional no rádio e que nas horas vagas ele salva o mundo, né? Como super-homem. É o meu amigo Zeca Lima, Zeca na parada. Fala aí, Zeca, que bom receber você, rapaz, tudo bem? E aí, Fabiane, e aí, galera? Cara, que honra estar aqui. Eu acho que eu não mereço estar aqui, não, cara, porque aqui só passa fera. Eu Que sou isso? desse tamaninho assim, ó, perto de quem já passou aqui, pelo amor de Deus, Fabiano. Negócio de tamanho não é bom falar com você, não, né? Até porque, rapaz, esse negócio de fisiculturismo aí. Ó, ó. Olha, sensacional. Fala aí, Zeca, que bom, rapaz, prazer ter você. Eu sei que a gente já tentou algumas vezes, né? E essa coisa de horário, né? Acaba não dando certo, mas que bom que você está aqui. Fico feliz de receber você mais uma vez. Mas mais uma vez, não, né? Receber agora, no Olha Quem Está Falando, depois de algumas tentativas. Bom demais, prazer, cara, obrigado. Beleza, cara. Prazer é todo meu, cara. Tá aqui no Olha Quem Está Falando. Já trouxe tanta gente aqui, cara, tanta história para contar. Ó, espero que minha história seja tão interessante com tantas que já passaram aqui, né? Porque, pelo amor de Deus, cara, só fera brabíssima. Ah, pô, você com certeza. Ô, Zeca, essa história de fisiculturismo começou quando? Nossa, vamos dar um parêntese aqui, porque eu vi uma foto, você tem uma foto, eu acho que foi no Face, sei lá onde foi que eu vi, que você tá magrinho assim, daqui a pouco você viu um homem, você é um touro, né? Como é que foi essa história aí? Cara, então, eu era o garoto, eu tinha meus 12 anos, eu era muito gordinho, né? E eu sempre fui muito traumatizado, porque eu era gordinho, as roupas não cabiam bem, mesmo eu garotinho, né, com 13 aninhos. E Ah, aí eu fui no cinema, cara, com meu irmão, e eu fui assistir a um filme do Arnold Schwarzenegger, olha Comando isso. para Matar. Foi o filme que mudou a minha vida, bicho. Eu vi aquele cara naquele telão, né, cara? Aquele cara forte. O filme já começa com ele com um tronco de árvore aqui nas costas, com um braço gigantesco. Aí eu pensei, cara, eu quero ser esse cara. E aí começou a minha maluquice, minha loucura. Virei fã também do Stallone. Eu comecei a querer ficar forte igual os caras. E é engraçado que os colegas zoavam, né? Brincavam e falavam, pô, cara, tu nunca vai ser assim. Teu corpo é de ser gordinho mesmo, não tem jeito. Hoje em dia os caras olham e falam, rapaz, quem te viu, quem te vê, hein? Tu virou É, realmente o Schwarzenegger. nossa, e você também deu sorte de casar com alguém que te ajude nessa área, né? Porque senão ia ficar complicado, né? Sim, sim, ela acabou. Quando eu conheci, ela ainda não era profissional de Uhum. educação física, mas aí ela também se apaixonou pela área, foi fazer faculdade, virou profissional de educação física, e por incrível que pareça, ela é profissional, ela foi personal trainer, hoje não está mais, ela dá aula em escola, educação física em escola, mas ela nunca me passou uma série, rapaz. Nunca quis me passar uma série, acredita? É aquela coisa de santo de casa não faz milagre, não tem jeito. É verdade. Santo de casa não faz milagre de verdade, cara. A sua história no rádio, rapaz, assim, você foi nesse período aí com que começou, aí você começou a desenvolver isso tudo, 13 anos, geralmente é a idade que a gente está ouvindo rádio, né? Como é que começou a sua história no rádio, cara? Cara, com essa idade, 12, 13 anos, a gente é de uma fase que o rádio era muito presente na nossa vida, né? A gente Ah, ouvia muito rádio naquela época, não é à toa que a gente tinha aqueles Walkmans, né? Que tu pendurava e- na cintura, botava aquele fonezinho com a espuminha preta aqui no ouvido e saía ouvindo rádio. Então a gente ouvia fita cassete, a gente ouvia muita fita cassete, mas aquilo comia uma pilha desgraçada, né? Então quando a fita começava a ficar. Aí tu, opa, bota rádio que a gente vai ouvir para não gastar Sem muita contar pilha. que tem aquela canetinha para rodar a fita, né? Para voltar e passar a fita na cassete. Exatamente. E se não fizesse isso também embolava tudo, ficava É. tudo ferrado, né? Então nessa época aí, cara, foi a época que o funk ficou muito forte, né? Começou a chegar o funk no Rio de Janeiro. Eu comecei a ouvir na época da Rádio Imprensa, os programas todos que tinham lá, e eu achei aquilo tão legal, sabe? A forma que os caras faziam, uma forma mais popular, bem povão, né? E eu comecei a comprar muito disco de funk. E aí eu tinha uns discos, tinha as fitas cassete que a gente estrategicamente tentava gravar sem vinheta e sem o cara falando em cima, né? Ah, Aí eu gravava as fitas e eu tinha o meu próprio programa de rádio, eu sozinho em casa, era uma hora que eu estava só, e aí 5 horas da tarde, todo dia, eu fazia o meu programa de funk. Aí eu sensacional. pegava, deixava as fitas tudo no ponto, né? O duplo deck lá direitinho,
o disco, e eu ficava sozinho falando comigo mesmo, tá começando aqui o programa Balanço não sei o quê, vamos ouvir aqui essa música que é um lançamento. Eu escolhi uma música aleatória do disco que não tocava na rádio e ficava fazendo o programa. Mas você é engraçado. Gravava isso? Você gravava isso? Não, não, infelizmente não. Eu podia ter gravado isso, ter arquivado. Eu fazia para mim, né? Para eu me sentir ali um apresentador, um locutor. Mas foi uma fase que passou e eu comecei a me encantar pela TV. Passou a fase do rádio e eu queria, porque queria ir para a TV. Comecei a fazer figuração, tudo com o sonho de um dia conseguir estar dentro da televisão, né? E eu fui alimentando isso aí na adolescência, aí com 18, 19 anos, isso veio muito forte. Aí eu tentei fazer curso de teatro, fui em alguns cursos para ver como é que fazia, né? Peguei informação com pessoas, como é que eu ia conseguir parar na TV. E aí eu vi que o buraco era bem mais embaixo, né, cara? Não era fácil assim. Eu tinha que fazer muitas peças. Naquela época tinha muita coisa de olheiro, né? Algum diretor vê a peça e gostar do que viu. E aí eu vi que era um caminho que podia simplesmente não dar certo. Eu podia perder meu tempo ali. Nessa brincadeira, eu na escola, já estava terminando o 2º grau, tinha uma professora que toda vez que tinha algum texto para ler, ela falava: você, meu lindo, você lê esse texto que a sua voz é maravilhosa, me dá até arrepios. Ih, rapaz, olha aí. O pessoal zoava, falava, vai pegar a professora. E aí ficava todo mundo brincando, e quando a gente conversando entre amigos, né, as meninas começaram a falar, pô, cara, mas realmente, você tem uma voz bonita, tem uma voz de locutor, você podia ser locutor, eu acho que ia dar certo e tal. E aquilo foi me envenenando, sabe? Foi pegando veneno, tomando conta de mim, até que eu resolvi, cara. Aí eu fui procurar um curso de locução, Luiz Bocão de Holanda, grande Bocão, fui fazer o curso dele na URCA, e aí eu comecei a fazer o curso e tal. E daí pra frente, cara, foi aquilo, né? A gente sai de um curso de locução, a gente acha que já vai chegar numa rádio grande e vai entrar, né? Que a gente sabe que sabe tudo. Pô, agora eu sei fazer locução. Aí eu cheguei aí na Rádio Manchete, você devia estar lá na época, inclusive, lá no prédio, né? Que ano foi isso? Cara, isso foi 94 ou 95? 95. Você estava lá ainda? Tava. Aí, tá vendo? 95. Aí eu fui lá, esqueci até o nome do coordenador lá, rapaz. Você vai lembrar. Celso Santa Rosa. Ele mesmo, foi ele mesmo. Cheguei lá, eu gravei o teste, e aí ele falou, é legal, tá meio cru, mas vamos ver, quem sabe, de repente umas férias, aí nunca me chamou. Aí, eu fui na Tupi também, fiz um teste, aí o operador também, não, legal, cara, tá meio cruzinho, se fosse você, eu ia para uma rádio interior, mas pode ser que eles gostem. Nunca me chamou. Quando eu cheguei mais perto de uma rádio grande, foi quando eu fui na Rádio Melodia. Estavam precisando, estavam querendo botar vozes novas, né? Então eles abriram, eles anunciaram no rádio, se você quer ser locutor e tal, vem aqui e faz um teste. Eu fiz o teste, passei no primeiro filtro, fui para o segundo fazer um novo teste, e daí é que ia sair o finalista, né? Iam sair os finalistas. Também fui no segundo, fiquei todo feliz, não me chamaram de volta. Fui parar, cara, na Rádio Costa Verde. Muita gente passou por lá, inclusive. Sim, muita gente. Zelmar, inclusive, passou pela Rádio Costa Verde, né? Nayara também passou pela Costa Verde. E isso, Nayara também passou. Uma galera, cara, que está aí no mercado hoje em dia, passou por lá. E aí eu fiz um teste para a Rádio Costa Verde, que eu tinha escutado, assim, aquela rádio bem fora do ar, sabe? Que você não escuta direito, chiando. Aí eu vi o telefone, liguei, e aí o cara falou, vem aqui fazer um teste. Eles tinham um escritório em Copacabana, e aí eu fui lá, fiz o teste, e aí foi, cara. Foi quando eu comecei a entrar no rádio mesmo. Entrei nesse estúdio em Copacabana, comecei a fazer a locução lá na Costa Verde, fui melhorando, procurei nesse meio... A Costa Verde foi qual ano? 96. 1996. Assim que eu entrei na Costa Verde, é engraçado, eu fui procurar Eduardo Andrios. Opa! Você na verdade, procurar o cara que sabe tudo, né? Mas foi uma coisa muito engraçada, porque, na verdade, como eu já tinha ido em tantas rádios, né, e eu comecei a me colocar no meu lugar, eu comecei a pensar, cara, eu tô querendo dar um passo muito maior do que as minhas pernas, né? Não tem como eu chegar numa rádio grande assim. Os caras estão falando que eu tenho que fazer uma rádio interior, então eu tenho que fazer uma rádio interior. Então, cara, eu já gostava muito da Rádio Cidade, gostava pra caramba da Moniquinha, Adriana Rimer, cara, numa galera de peso, né?
Eu acho que naquela época era a rádio que tinha mais gente ali, que hoje é história, juntos, né, numa rádio só. E aí eu pensei, cara, eu não vou na Rádio Cidade, não tem condições, a rádio desse tamanho, tem Mônica Venerabile, a mulher tem programa de televisão, não vou, não vou. E aí minha mãe, olha só, cara, mãe é mãe, né? Minha mãe, um dia eu cheguei em casa e ela falou, você tá lá na Costa Verde e tal, mas eu acho que pode ter uma coisa melhor para você. Aí eu, mãe, vou ficar lá um tempo e tal. Não, eu liguei para a Rádio Cidade. Você conhece? Aí eu conheço, mãe, claro que eu conheço. Então, eu falei com um homem chamado Eduardo Andrius. Ui. Conversei com ele que você era meu filho, que você queria muito trabalhar em rádio e que você estava nessa Rádio Costa Verde, mas que a rádio é muito longe, porque a rádio é em Itaguaí e eu sou muito preocupada que você fica indo para lá, que é longe, e ele falou para você ir lá. Cara, eu fiquei com uma vergonha. Imagina, né? Pô, o cara já com seus 22 anos, né? 21, é o filho 22. Da mãe que tá chegando. Exatamente. Eu com uma vergonha, cara. Mas eu pensei, eu dei um esporro na minha mãe, coitada. Eu falei, mãe, não faz isso. Pô, eu sou um homem já, né? Aí, mas você não vai? Eu vou pensar. Peguei minhas coisinhas, fui lá, encontrei Eduardo Andrius, que na época eu não fazia ideia de quem era. Eu começando em rádio, né, cara? Cara, Eduardo Andrius, como sempre, quem conhece o tio Edu sabe disso. Saudade pra caramba desse cara. Um amor de pessoa. Ele com aquele vozeirão dele. Você é o rapaz que a mamãe falou bem. Tio Edu, sou eu mesmo e tal. Senta aí. Trocou uma ideia comigo, ouviu a minha fita, na hora, na minha frente. Aí ele falou, tá muito bom, você tem uma boa pegada, mas precisa ficar lá mais um pouquinho, na Costa Verde. Mas eu vou te mandar para RPC e você vai procurar Sônia Freitas. Vou te recomendar para ela. E ele fez uma cartinha na época, cara. Fez uma cartinha de recomendação, dizendo para ela me dar uma atençãozinha e que eu tinha futuro, que ele via algo bom em mim. Fui para a RPC, levando a minha fita, levei a carta de recomendação, tia Sônia me recebeu muito, muito bem. Ela falou, vou fazer o seguinte, filho, né? Ela tinha esse hábito, filho, eu vou fazer o seguinte, vou ouvir essa fita e você me liga daqui a 2 dias. Liguei para ela 2 dias depois e ela, então, Zeca, olha, na verdade eu não era Zeca ainda, eu era Ezequias, que era o nome que eu usava no nome de batismo. Então, Ezequias, a sua fita é muito boa, mas não para o mercado do Rio ainda. Fica mais um pouquinho lá, tá? Treina mais um pouco, vejo algo muito bom em você, porque se o tio Edu falou que você tem algo bom, é porque você tem. Daqui a um tempo você me procura de novo. Você tá um pouquinho cru, tá bom? Mas me procura. Tá bom. Nessa brincadeira eu fiquei 1 ano e meio na Costa Verde. E aí lá tiveram vários problemas, são conhecidas, né? Os problemas que a gente passa lá e tal. E aí começou a me desanimar, né? Ter que ir para Itaguaí todo dia, e com tanto problema que a gente tinha. Aí eu, cara, eu vou dar uma de maluco e vou falar com a Soninha de novo. Liguei para ela mais uma vez, ela lembrou de mim. Lembro, claro que eu lembro. Quem o tio Edu me recomenda, eu não vou esquecer. Faz o seguinte, traz de novo uma nova fita para eu ouvir e a gente vai ver, quem sabe. Eu levei a fita para ela, mas muito desanimado, sabe, cara? Eu já tava pensando, cara, vai ser de novo, pé na porta, cara na porta, não vai rolar. Mas por que você não fez um teste lá, rapaz? Levar a fita na tão engraçado. Então, porque na verdade ela falou que não queria fazer um teste, ela queria me ouvir no ar. Entendi. Entendeu? Ela precisava de uma fita minha no ar, que ela queria, era isso que ela queria. E aí eu fiz o teste de novo, gravei eu no ar, levei para ela. Nesse dia eu nem encontrei com ela, cara, que ela estava em reunião, mas eu deixei a fita com alguém da produção, que eu não me lembro quem era, e falou, não, vou entregar para ela. Beleza. Aí eu liguei para ela no mesmo dia, à noite, perguntei se ela tinha recebido minha fita. Recebi, vou ouvir. Pô, me liga amanhã, que aí eu te falo alguma coisa. Cara, sabe uma emoção que você não sabe, não tem como descrever, cara. Porque eu saí do ar na Rádio Costa Verde, me lembro como foi. Eu saí do ar às 7 horas da noite, eu tinha colocado a Voz do Brasil no ar, desci e fui num orelhão para ligar para a Sônia Freitas, que eu achei que ia pegar mal ligar da rádio, né? Ainda tinha gente lá, né? Vai pegar mal. E aí eu fui no orelhão, liguei pro orelhão e ela me atendeu
E aí ela falou, então, ouvi a sua fita. Foi exatamente assim, cara, o diálogo. Aí eu, e aí, Soninha, gostou? Eu tenho uma coisa para falar para você. Aí, o quê? Vamos trabalhar? Ih, Cara, eu me arrepio até hoje, cara. De verdade, eu me arrepio até hoje quando eu lembro disso. Eu não sabia o que falar, eu comecei a gaguejar. Aí ela, você tá aí? Aí eu, tô, Sônia, eu só não sei o que eu falo. Fala, vamos. Aí eu, Pelo claro, menos. exatamente. Eu, claro, eu quero, vamos trabalhar assim e tal. Ela, então, ó, você vai fazer o seguinte, você já vai falar com seu chefe assim que você puder, você vai começar para ontem, preciso de você logo. Então, você já conversa com eles aí, ele tá aí agora? Eu falei, não, ele vem amanhã, então pode conversar com ele. Por mim, você já tá contratado. Cara, e aí, Legal, fui parar na Rádio Cidade, na fui RPC. estar... Não, era a Rádio Cidade. Ela já tinha saído da Rádio Cidade. Na RPC? Ela tinha saído da RPC. Ah, E aí já tá. estava na Rádio Cidade junto com o tio Edu, né? Sim. Aí ela estava lá. E aí ele levou muita gente que estava na RPC com ela. Ela levou para a Rádio Cidade. Foi o caso Sim, do Van Damme, né? Que trabalhava com ela lá na RPC. Levou o Rod, que também era com ela na RPC. Ela estava montando a equipe nova, né? Já que ela tinha trocado de rádio, ela estava montando uma equipe. Cara, foi muito louco, porque quando eu cheguei, o tio Edu marcou comigo, ó, você vai vir aqui, vai assinar a papelada, mas eu já quero que você comece a pegar a mesa. Você vai começar com o Rhodes e depois você vai pegar um pouco da mesa com a Moniquinha. Cara, eu não sabia o que falar. Cara, lá no como prédio, vou... na Avenida Brasil, né? Avenida Brasil 500, cara. Ah, 20º, sei lá, não me lembro da 20º alguma coisa. Cara, você lembra, não? 20º alguma coisa, né? não, mas era 20º, não. 20º era na Presidente Vargas. Lá era É verdade, é verdade. o nono que a gente passa na Avenida Brasil. Isso mesmo, confundi com a Presidente Vargas. Aí, rapaz, eu cheguei, entrei no estúdio, cara, dei de cara com o Rhodes. Cara, o cara foi o cara que me ensinou, né, a mexer a primeira vez na mesa da Rádio Cidade. Super paciente, esse picareta, inclusive, tem que vir aqui fazer esse programa. É um cachorro, já falei, é um cachorro. Ele marca e não vem, mas é meu amigo, gosto dele. Vagabundo, você tem que vir aqui fazer um negócio com o cara, rapaz. E aí ele fez um mapinha, cara, teve todo o carinho, sabe? De fazer um mapinha, escrito tudo que eu tinha que fazer, aonde eu tinha que apertar, a hora que eu tinha que entrar, tudo que eu tinha que falar. E ele, você, aquele vozeirão dele, né? Você segue isso aqui que não tem erro. Faz isso aqui, não tem erro, faz o café com leite, depois tu vai achando teu espaço, faz o café com leite. E aí entrou a Moniquinha, cara, rendendo ele. Ela entrou, e aí, doido, e aí, pô, você que é o garotão novo, pô, gatão, hein, pô, gostei, hein, brincando. Cara, e eu todo encolhido, sabe? E aí, cara, foi assim... A história do filho da mãe não vazou, não? Assim, que não vazou a história no começo, não? Não, cara, eu vou te falar, Fabiano, o povo vai ficar sabendo isso agora. Eu nunca contei essa história, é exclusiva, cara. O lance da minha mãe que armou o primeiro contato com o tio Edu é a primeira vez. Ninguém sabe, cara. Vão saber agora. Que bom. Bom saber. Por isso que eu agradeço muito a minha mãe, cara, porque eu tô aqui hoje, lógico, tenho o meu talento, mas a minha mãe deu um pontapé que eu não sei se seria tão cedo, sabe? Como eu tava tão desanimado, eu sei se tão cedo eu teria corrido atrás de conseguir, ainda mais tá no meio daquelas feras, né, cara? A Adriana Rimmer vindo me render, mano. Aquilo foi muito surreal, sabe? Eu vendo aquele pessoal todo ali comigo, e aí a galera da JB, cara. Gente, eu só tô com fera aqui. Fernando Mansur, cara, na JB. E aí eu entrando, eu falando, e ele me recebendo super bem. Eu me lembro que ele foi meu primeiro amigo oculto no sistema JB de rádio. Cara, foi o primeiro amigo oculto que eu participei, eu tive que estar no ar no dia, mas ele fez questão de me dar um livrinho, né, falando sobre espiritismo e tal, ele fez uma dedicatória. Cara, foi fantástico, cara. Foi daí eu comecei a minha vida no rádio, cara. Paixão, né, essa cachaça. Então você começou, na verdade, na Costa Verde, e aí você veio... Qual ano que você entrou na cidade, cara? 1996, cara. Era outubro de 1996 que eu comecei. Você ficou quanto tempo lá na Rádio Cidade? Eu fiquei lá, 97, 98, 3 anos. Fiquei mais ou menos 3 anos. Aí teve uma reformulação
E reformulação, todo mundo que sabe de rádio sabe que é assim, né? Conhece rádio. Quando tem reformulação, eles sempre fazem troca, não tem jeito, né? Quer trazer um, aí tira outro, aí faz essa reformulação toda, e foi o que aconteceu comigo. Eu acabei não fazendo parte da equipe nova da Rádio Cidade. Tem até uma história irônica nisso aí, porque eu entrei na rádio com a rádio sendo pop, né? A rádio tocava Puff Daddy e tal. E aí eles resolveram transformar a Rádio Cidade. Por incrível que pareça, gente, a Rádio Cidade era uma rádio pop até 1999, até 99. Era uma rádio pop. E aí resolveram finalmente fazer um esquema de uma rádio rock. Ela nunca tinha sido rock. As pessoas acham que a Rádio Cidade foi rock a vida inteira, e não era. E aí foi quando eles me chamaram e falaram, ó, cara, a gente quer fazer uma rádio rock e você tem um perfil super pop, de repente até uma Jovem Pan, mas para a Rádio Cidade não vai rolar. Então a gente vai ter que te trocar, não é nada pessoal. Então é aquela história que a gente sabe, eu entendi. Você não tem a agressividade que a gente precisa e tal, você é bem animadão e não vai ser legal para o que a gente quer. Beleza. E aí fui bater lá na Transamérica com o histórico Salvador Picone, fera brabíssima do rádio. Outra. E quando eu cheguei lá, ele me recebeu super bem também. Cara, nossa, todo mundo te ouvia aqui, o pessoal tá alucinado que você tá vindo para cá. Fui cobrir férias do Luciano Oliva. E aí, nessa de eu cobrir férias do Luciano, eu acabei fiquei na rádio na Transamérica por 2 ou 3 anos, e aí vem a ironia do destino. Quem me ligou? Jonas Vilandês. Olha, Rádio Cidade. Da Rádio Cidade. O telefone tocou na Transamérica, e aí o pessoal me falou, olha só, cara, tem um cara aí procurando, diz que é Jonas Vilandês. Diz que é lá da Rádio Cidade, cara. Aí eu, caraca. Aí eu atendi, era ele. Foi muito rápido o papo. Ele perguntou, fala, cara, tudo bem? Então, cara, olha só, eu tava ouvindo a Transamérica, gostei muito de você. Você já trabalhou aqui na Rádio Cidade? Me falaram que sim. Aí eu, sim, trabalhei, cara. Ele, por que você saiu? O chefe quer sempre saber, né? Por que a pessoa não tá mais ali? Eu falei, cara, porque eles queriam fazer uma rádio rock e falavam que eu não tinha mais o perfil da rádio, né? Aí ele, vem aqui. Você quer fazer um teste? Quero. Aí tá bom. Aí eu fiz o teste, cara, aí passou na hora, né? O Alexandre Vorusco ouviu, e aí curtiu, e aí no dia seguinte ele já chegou para mim e falou, meu irmão, tu vai fazer parte do time, quero você aqui esse final de semana. Se vira, vem, pega a mesa. E aí voltei para a Rádio Cidade, e nessa brincadeira, meu irmão, voltei para a Rádio Cidade um monte de vezes, tu sabe disso. Eu fui para a Rádio Cidade, a Rádio Rock, aí a rádio acabou, né? Um pouquinho antes dela acabar, já estavam fazendo uma limpa na rádio para economizar e tal, essas coisas que acontecem em tudo quanto é empresa, e no rádio não é diferente. Aí eu voltei para a Transamérica, fiquei mais um tempo na Transamérica, de novo, a Rádio Cidade me chamou para fazer a rádio web, né? Eles estavam com um projeto de cidade web rock, só tinha o Rhodes de locutor. E isso ele já era na Presidente Vargas, né? Já era na Presidente Vargas. E aí eles com aquele perfil, né, Cara, eu cheguei na Rádio Cidade, na época, a segunda vez, né, que já era a Rádio Rock que o Jonas me chamou, era no prédio da JB, mas quando o prédio já estava devastado, um prédio fantasma, né, cara? No final, né? Bem no final, e eu cheguei a trabalhar lá sem ar-condicionado, cara. Tu deve ter ficado lá nessa época, que ligava o ventilador, cara. Eu sei das histórias, com certeza. A gente subia de elevador, porque teve uma época que resolveram desativar os elevadores da rádio, do prédio, e a gente ficava subindo e descendo de escada. Então eu cheguei a voltar ainda para a Avenida Brasil 500, né? Aí a gente foi para Presidente Vargas, quando fez a Rádio Rock, e aí foi quando acabou a rádio, eu fui para a Transamérica, que era lá no Andaraí, onde inclusive até hoje, né? Não, era no Andaraí, não, em São Cristóvão, que ela tá ali em frente ao prédio, ao Museu Conde de Linhares, e aí eu fiquei ali trabalhando durante 2 anos, 3 anos e alguma coisa, e aí, nesse período que eu estava lá, o Ovorusco me convidou, porque ele foi fazer uma consultoria na Transamérica, a ironia do destino. Por isso que eu falo, gente, quem está em rádio, nunca xingue seu chefe, nunca arrume problema com o chefe. Se ele te mandar embora, aperta a mão dele, dá um abraço, porque tu vai voltar a trabalhar com ele, cara. É verdade. Né? É uma rodinha que daqui a pouco você tá. Inclusive, tem aquele que era o seu estagiário que vira seu chefe depois, né? Sim, exatamente.
O cara, às vezes, era seu colega de trabalho, irmão, e daqui a pouco vira teu chefe. É o caso do Van Damme, que hoje é meu chefe. Aí ele me ligou, eu fui para lá, voltei, né, para a Rádio Cidade, na Presidente Vargas, como Rádio Cidade Web, o Vorushki me convidou, e aí eu fiquei fazendo o lugar do Rhodes, que tinha ido para a BIT 98. Ele já não ia mais poder fazer a Hora dos Perdidos, que ele fazia, né, lá na rádio, Cidade do Rock. Aí eu topei, não, vamos fazer. Eu fiquei fazendo Rádio Cidade Web. Era o Rhodes e o Bebê Monstro que faziam, né, a Hora dos Perdidos. É isso aí, o Rhodes e o Bebê Monstro. E aí saiu o Rhodes, eu fiquei fazendo junto com o Bebê Monstro, e eu fazia as duas, né? Eu fazia Transamérica de manhã, aí eu saía, ia direto para a Rádio Cidade fazer a Rádio Cidade Web Rock. Aí nessa brincadeira foram aparecendo coisas no caminho, cara. Tio Edu me reencontrou, me redescobriu na Cidade Web Rock, ele ouviu eu fazendo a Hora dos Perdidos, aí falou, caramba, rapaz, você tá aí, o Rhodes é que me falou que era você... Vem aqui na BIT 98 que eu quero conversar contigo. Fui eu parar na BIT 98, cara. Aí eu saí da Transamérica, fui para a BIT 98, trabalhei lá e fazendo junto ao Web Rock. E aí foi uma loucura, porque eu fiquei fazendo Transamérica, ia para a Cidade Web Rock e depois eu ia para a BIT 98. Caramba. Eu fiquei fazendo durante um mês as 3 rádios. Tinha hora que eu não sabia se eu estava em casa ou se eu estava num estúdio. Era louco. Dá telefone, né? Você nunca trocou telefone, não, cara? De rádio? Pô, cara, não só o telefone. Eu falei o nome de outra rádio no ar. Pô, várias vezes. Na BIT 98 eu falei Transamérica. Na Transamérica eu falei BIT 98. Entendeu? A gente dá aquele jeitinho. Eu sempre fui muito criterioso. Paulo Beto, falecido e grande amigo, né? O Alberto falava assim, cara, quando você trabalhar em mais de uma rádio, faz um painelzinho, escreve para você não errar, escreve os dados de um, escreve os dados dele. Ele tinha, sempre, ele também trabalhou em algum tempo assim, e eu aprendi com ele. Eu também fiz algumas rádios juntos, só que uma coisa que eu errava certamente em todas as rádios era o telefone. Sabe por quê, cara? Eu falava o telefone de casa. Pô, nada a ver, cara. Eu tava com tanto medo de errar, assim, querendo acertar o troço, que eu trocava o telefone da minha casa, cara. Muitas vezes eu falei, todas as rádios que eu trabalhei, eu falava o telefone de casa, cara. Que engraçado. Pô, não te ligaram nunca, não? Eu liguei aqui. Não dava para entender. Eu acho que ninguém ouvia e acho que ele errou, mas ninguém sabia que número que eu falei, não. Mas, cara, foi isso. Aí eu fiz a BIT 98 e aí depois essas histórias loucas de rádio, né? A BIT 98 acabou, mas antes da BIT acabar, a Rádio Cidade voltou para o ar com Alexandre Vorushki no comando e eu continuei. Eu já estava fazendo essa Hora dos Perdidos e o Cidade do Rock. Ele resolveu me manter fazendo, né? Do mesmo jeito que eu já fazia antes. Acabou que era a princípio provisório, né? Ele ainda queria, o sonho dele era botar a rádio como era antes, né, cara? Com o Rhodes fazendo a Hora dos Perdidos e tal. Mas aí, por N problemas, principalmente porque o Rhodes já estava no combate, né? Já tinha muita coisa de canal para fazer, o MMA no auge, o Rhodes viajando direto para Las Vegas. Aí não rolou e acabou que eu fui parar na Hora dos Perdidos, programa que me deu um nome fantástico, cara, um reconhecimento sensacional, inclusive com o próprio Vorushki, né, que ele nunca imaginou que eu pudesse fazer daquele jeito, né, uma forma mais irreverente, e aí eu cresci. Era uma galera, né, que fazia com você a Horas Perdidas. Quem era nessa época aí? Então, cara, quando a gente voltou pro ar, o Paulinho Coruja voltou pra rádio, que também fazia a Hora dos Perdidos com o Rhodes, né, ele fazia junto com a Camille. E aí ficou fazendo eu com o Paulinho Coruja, a Pamela Renha, que era a produtora da rádio na época, que também ficou fazendo online, o Pedro Fernandes, que também era da produção. Baixista, né? Quem? Baixista, o Pedro, toca baixo. Isso, baixista, exatamente. Está na Alemanha, inclusive, está morando na Alemanha. O Jean, que é esse menino fantástico, né, rapaz? Várias histórias do Jean. Era o personagem que fazia... Como é que era a mulher do cigarro? Como é que era o nome? Mulher com voz de cigarro, cara. Ah, que ele se inspirou na tia dele. Ele falou que a tia dele fumava tanto que tinha uma voz pigarreando. Né? Ele fez o personagem Mulher com voz de cigarro. E é isso, cara. Aí a gente fazia o programa ali, não tinha nada combinado, era tudo na hora. A gente criava tema na hora.
Era um programa super descontraído, Cidade do Rock, que tinha um peso enorme, né? De nome já, desde a época da Moniquinha. E aí aconteceu de novo o fim da Rádio Cidade, né? Mais uma história de fim da Rádio Cidade. E aonde eu fui parar? Fabiano, eu nunca tinha feito aquilo na minha vida. Foi aparecer uma vaga para mim na Mix. Ok, uma vida de rádio jovem, né? A Kikinha me ligou, a Lucy, né? E aí, ó, vem aqui porque eu quero que você faça umas férias e tal. Beleza. Quando eu estive lá, ainda na Presidente Vargas, que era a Mix e a Paradiso, elas são juntas, né? Elas são a mesma empresa, a Dial Brasil. A Meiguice, que tinha trabalhado comigo, ela era estagiária na Rádio Cidade, na Avenida Brasil 500, lá em 96, 97. Ela era a chefe, né, da Paradiso. Paradiso. E aí ela me chamou, falou, Zeca, então, você topa fazer a Paradiso também? Olha aí. Você sabe que o Ovorushka, ele está fazendo aqui a consultoria, eu conversei com ele sobre você, ele acha que é possível, que você consegue fazer, e vamos tentar. Cara, e eu entrei na Sul América Paradiso, sabe? Com aquele frio na barriga, como se eu estivesse estreando. Eu nunca tinha feito rádio... Cara, rádio adulta, Fabiano, sabe? Nego nunca tinha me botado pra fazer uma rádio adulta na vida. E aí eu sentei ali, eu já tinha feito teste pra JB e não tinha passado, com o Felipe Borba. Ele falou, não, tu tá muito garotão, não dá pra fazer JB ainda. E aí eu fui fazer a Paradiso. Quando eu entrei no ar na Paradiso, óbvio que apararam um pouco as minhas arestas, né? O Ovorushka, cara, você tá um pouco acelerado, reduz um pouco, fala um pouco mais baixo, talvez te ajude. E aquilo foi me encaixando, cara. E até o momento em que a coisa mais louca do mundo. Eu fazendo Paradiso de manhã, os estúdios eram um de frente pro outro. Aí eu saí da Paradiso, abria a porta e entrava na porta da Mix e ficava Mix, o melhor Mix do Rio! Cara, foi a maior loucura da minha vida. Tá fazendo as duas simultâneas, entra um, sai na outra, e o padrão Mix é bem lá em cima, né, cara? E eu falando lá em cima, e aí depois, e às vezes era ao contrário, eu voltava. A Sul América Paradiso é aquela coisa mais falada, né, e tal. Cara, e foi fantástico. E nessa brincadeira eu acabei fazendo todo tipo de rádio, né, cara? Isso é uma virtude, né? Claro que não são todos que fazem isso que você fez, mas porque são características que você tem que ter como locutor, né? No sentido de não ter limite, né, cara? Você tem que falar romanticamente, né? Em algum momento. Tem que falar sério, tem que falar jovem, adulto, narrar futebol. Você nunca narrou futebol, não? Cara, um grande amigo meu, ele foi parte, Leonardo Dias, ele fez uma equipe de futebol na época da Transamérica e ele queria muito que eu narrasse futebol. Fala, cara, você tem que narrar, vai ser legal, vai ser divertido, você consegue, cara, mas eu não consegui, nem tentei porque eu não domino, entendeu? Eu acho que para você fazer um negócio, você tem que dominar, né, cara? E eu já gostei muito de futebol, mas até meus 20 anos, depois eu abandonei. Então eu tenho torcida, eu torço pelo Flamengo e tal. Para muita gente, infelizmente, né, saber disso. Mas eu não quis entrar nesse mundo porque era um mundo que eu não dominava e eu prefiro fazer coisas que eu domine, entendeu? Mas foi. Mas aí você ficou na Mix, na Paradiso, e depois como é que entrou a Rádio Globo aí, rapaz? Agora, não foi? Então, cara, aí entrou de novo quem na minha vida? Duas figuras. Van Damme, que tinha sido de amigo de trabalho, tinha virado meu chefe na Rádio Cidade, né? A Rádio Cidade acabou e ele foi para a nova Rádio Globo, que estavam com um projeto novo, né? Projeto novo, de botar estrelas da TV e tal, fazer uma TV no rádio, né? E ele estava lá nesse projeto. Tinha sido contratado por quem? Jonas Vilandês, mais uma vez. E aí ele conversou com o Jonas estava precisando de alguém, uma voz do Rio, né? Eles não tinham uma voz de locutor no Rio, eles tinham apresentadores, mas não tinham um locutor para fazer chamada do Rio e tal. E aí ele me sugeriu pro Jonas, o Jonas lembrou de mim, pô, isso é verdade, cara, o Zeca, pô, a gente trabalhou junto na cidade, ele chegou a fazer beat 98, cheguei a trocar ideia com ele, pô, chama ele aí, vamos ver. E aí eu fui lá e acabei entrando, cara, eu fiz lá, tive o Lala Moreira, que era o produtor na época de chamadas e tal, né, ele foi o cara, inclusive, que responsável por várias vinhetas da Jovem Pan nos anos 90, né, aqueles Jovem Pan, ele montou muita coisa, fera.
E aí ele na Rádio Globo você entrou, mas você tinha um horário? Eu não lembro como é que quando você entrou. Então, cara, eu entrei num esquema meio louco. Eu não tinha exatamente um horário. Eu fui contratado para gravar as chamadas do Rio, futebol, comercial, direcionado para o Rio de Janeiro, já que a rádio tinha virado rede, e também para horários esporádicos. Então eu fazia muito sábado e domingo de manhã, que era aquele horário musical vago, que não tinha futebol, não tinha nada. Então, quando não tinha futebol, entra o Zeca. E vai entrando o Zeca para fazer esses horários. Sim. Nessa brincadeira, tínhamos o programa no ar com o Otaviano Costa. E aí o Otaviano ia entrar de férias. Ele entrou de férias. O Jonas apostou, falou, não, vamos botar o Zeca. Ele fazia a Hora dos Perdidos. Então, acredito que ele vai fazer, né? Desse jeito aí, mais irreverente e tal, que é o que o cara quer, né? O que o cara acha melhor. E aí ficou. E aí acharam, e eu fui lá, pronto, cara, virei o substituto oficial do Otaviano Costa. Até a virada, né? Que depois virou de novo. Até a virada. Depois a rádio virou de novo, virou mais uma vez, e aí agora eu estou com essa incumbência, né? De estar lá de manhã, fazendo um morning show, junto com a Vanessa Riz, que já esteve aqui, né? Já teve aqui no canal, no Olha Quem Está Falando. Eu gravei com a Vanessa quando ela trabalhava na Fox, hein? Na época da Fox. Na época, sim. Ela chegou a fazer as duas simultâneas, a Fox e a Rádio Globo. E agora a gente está fazendo lá o Noir, ela e o Guilherme Grilo, que era da época do Noir com o Otaviano Costa. Ele fazia parte da equipe junto com a Ana Paula Portuguesa, mas aí a Ana Paula acabou indo para Tupi, e ficou o Guilherme Grilo que seguiu. O nome no ar continuou, saiu só o Otaviano Costa, e a gente está lá mandando as manhãs, cara, tô adorando. A rádio tá indo super bem, graças a Deus, o pessoal tá curtindo essa vibe, né? E tô super à vontade, né, cara? Tô fazendo aquilo que... Tu me conhece, tu sabe que eu sou um cara irreverente, né, cara? Uma coisa que eu acho que acontece que o tempo passa, que a nossa experiência dá, é isso, cara. É você se encaixar no lugar onde você se sente bem. Aí ali você, claro que você faz bem, mesmo que você não se sinta muito, você vai fazer bem o seu trabalho. Mas quando você encaixa ali, né, naquilo que você gosta, no ambiente que você gosta, aí começa a criar aquela coisa de conforto, né? E é o que acontece com a experiência, né? Que se dá isso. Pô, legal. Exatamente. Eu ouço sempre você e a Vanessa. Eu já falei para ela, até inclusive, que ouço, tal, mando mensagenzinha, mas ninguém manda alô para mim, eu fico esperando, ninguém manda alô. Faço questão de mandar, então. Quando você estiver ouvindo, você fala, porque eu tenho compromisso, eu falo com os amigos já. Ah, certo. Zeca, mas aí você está agora só na Globo mesmo. Então, eu estou só na Globo hoje. Eu cheguei eu faço hoje, trabalho com a voz, em rádio só a Globo, mas eu também gravo muito audiolivro, né? É um mercado que cresceu muito. Então, provavelmente, as pessoas que curtem, tem preguiça de ler, ou quer complementar a leitura, de repente indo para o trabalho, dirigindo, não pode ler, né? Aí eu vi minha voz em alguns audiolivros que tem por aí. Cheguei a começar também trabalho com dublagem, cheguei a fazer alguma coisa de dublagem, mas também é um mercado que já tem tanta fera, né, cara? Então, para entrar na dublagem, assim, um cara muito novo, tem que ser muito persistente mesmo, sabe? E eu precisaria de tempo para estar ali persistindo, tá ali me fazendo, para as pessoas lembrarem de mim, sabe? Porque é muito nome, cara. A dublagem tem muita gente. O tempo, mesmo com um pouco trabalho, daqui a pouco você se firma também, né? Fazer um aqui e outro lá, daqui a pouco o tempo passa e naturalmente você vai ter. Sim. Mas por enquanto, efetivamente mesmo, é isso. Eu faço a Rádio Globo e gravo os audiolivros também para várias editoras. Entendeu? Mas é que a gente tem aqui, rapaz, já estamos chegando ao final do nosso bate-papo, mas a gente tem aqui um momento que as pessoas aguardam com muita ansiedade, que é o microfone aberto, cara. Ih, rapaz, o microfone aberto é a sina do locutor quando você esquece o microfone aberto por algum motivo. Cara, tem uma cena que eu não esqueço. Rapaz. Trabalhava com o Marcos Soares na JB, e o Marcos Soares, o Marcos Soares sempre foi muito descontraído fora do ar, né? Sempre foi um cara muito amigo e tal. O fanfarrão, Marcos Soares, né, rapaz? O fanfarrão. Aí, rapaz, a gente estava conversando assim, aí ele, por acaso, abriu o microfone, sem querer, do microfone. E eu vi, aí eu fiquei quieto, mas ele não viu que ele abriu.
Mas por que você ficou quieto, rapaz? Mas é porque eu achei que ele fosse falar a hora certa, sei lá, alguma coisa. Ele ia falar alguma coisa. Eu trabalhava na rádio também. Aí ele pegou, abriu o microfone, aí ele falou, ele me chama de Zé, né? Ele falou, Zé, não sei. Aí eu falei, o microfone tá aberto, assim, com um gesto, né? Aí ele fez uma cara assim. Toda vez que eu falo de microfone aberto, eu lembro dessa cara dele, cara, sensacional. Sensacional. Você tem alguma história, cara, de microfone aberto, assim, ou alguma coisa que seja semelhante? Cara, eu tenho sim. Você sabe que é uma história também que é bem... Eu não vou citar nomes, porque foi um negócio muito fatídico, sabe? Foi um negócio... Você consegue fazer um pizinho aí, né? Porque tem palavrão. Bota um pizinho aí. Fica à vontade, vai lá. Beleza? Eu me lembro que eu estava na transmissão de um show. E aí, na transmissão desse show, era eu que abria o canal, né, do estúdio, porque eu estava no ar. E aí eu chamava quem estava lá no evento para dar um flash, falar como é que estava rolando, se a galera já estava chegando, enfim. E aí estava rolando esse show lá e eles me chamavam no rádio, o Nextelzinho, né? Pip, pip, pip. Zeca, ó, chama na próxima música. Tá bom. Aí eu chamava, ok. Mas teve um momento que eles combinaram entre si que iam zoar um determinado locutor que estava na plateia. Vamos zoar ele como se ele estivesse no ar, mas ele não vai estar no ar. E a gente vai zoar. Mas eles esqueceram de me avisar. Então, meu irmão, eu ficava ouvindo lá no Kill, o estúdio lá, né? E aí, de repente, essa grande figura, ele eu posso falar, porque como ele não tá mais no rádio, eu posso falar e não vai ficar chateado comigo, não. O Edu, o Sânio Eduardo, sim. Ele chegou, entrou e começou a falar como se estivesse entrando no Flash ao vivo. Pois é, galera, a gente tá aqui e tal, a galera continua chegando. Aí eu, rapaz, esqueceram de me avisar. Aí eu cortei a música e botei no ar. Pô, e eu fiquei todo feliz. Legal, botei no ar, cara. Botei, deu tempo. E ele tá lá. Então, vamos falar com o fulano que tá no meio da galera. E aí, fulano, como é que tá aí a galera, o aquecimento? E aí o cara, né, o locutor ficou meio sem graça, sem jeito, porque ele não tinha nada preparado. Né? Era uma pegadinha com ele. Aí ele, então, é isso. O pessoal tá chegando e daqui a pouco eu vou dar mais informações, né? Daqui, de tudo que tá rolando. Daqui a pouco, tá, gente? Aí falou, beleza, então. Antes que eu me esqueça, o cara, pode falar. Vai tomar no cu, seu filho da puta. Para todo o Rio de Janeiro. Cara, eu pulei da cadeira. Eu não sabia o que eu fazia naquele momento. E aí eu comecei a apertar botão, aí eu botei música, aí eu tirei do ar, eu botei a mão na cabeça e eu fiquei pensando, o que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Cara, eu comecei a me tremer. Aí eu, meu Deus, eu peguei o rádio na mesma hora, aí eu, alô, galera, tem alguém ouvindo? E ninguém me respondia. Daqui a pouco, um dos produtores pegou o rádio. Fala, Zeca, e rindo pra caramba. Fala aí, Zeca, o que houve? Vocês estavam no ar. Mano, ficou um silêncio. E aí o rádio tocou, tipo, 5 minutos depois. Zeca, fala que era mentira, que a gente não estava no ar. Aí eu queria que fosse, mas vocês estavam no ar. Cara, deu mais um silêncio de uns 2 minutos. E aí o estúdio não tocou nessa hora, rapaz? Cara, irmão, ficou todo mundo na expectativa de que ia dar merda. Né? Ia dar merda. E aí eles pegaram o telefone e vieram falar comigo. Zeca, por que você botou no ar? Aí eu, mano, vocês entraram lá falando, dando informação do show. Eu achei que tivessem tentado falar comigo e não conseguiram. Eu botei no ar, cara. Cara, era uma brincadeira que a gente estava fazendo interna. Não era para botar no ar. O palavrão foi pro ar, aí foi. Cara, ficou aquela expectativa, de verdade. Se o chefe ouviu, ele fez vista grossa
e fingiu que não tinha escutado nada, cara. Não. Ou ele não sabe até hoje que aconteceu a brincadeira. Não tem essa gravação, cara? Pô, cara, eu acho que não tem não, cara. Ah, pô, tinha que pegar no dedo duro, cara. Eu acho, pois é. É verdade, cara. Ninguém pegou isso no dedo duro, cara. Ninguém pegou. Eu me lembro que tinha um caminhão para fazer a retransmissão, né, da rádio, ficava lá fora do estacionamento onde estava rolando o show. Cara, e o motorista da rádio, na época, estava sentado ali dentro, né, ouvindo a transmissão. Cara, diz que ele, na mesma hora, ele me falou depois que quando ouviu, ele caiu no chão, ele falou que se mijava de rir, que ele não estava acreditando que aquilo estava acontecendo. Sabe, cara, eu acho que foi o pior susto que eu passei na minha vida de microfone aberto. Esse foi o melhor microfone aberto. Nossa, cara, você não tem noção, cara. Não tem noção. Os envolvidos com certeza vão ver isso aí e vão falar, putz, eu lembro. Sensacional. Pois é, cara. Pô, estamos chegando ao final, infelizmente, aqui do nosso papo, cara, e eu queria te agradecer imensamente, cara, por conceder o seu tempo aqui para estar com a gente. Pô, cara, que isso, foi um prazer, cara. A alegria de receber você, de participar um pouco da sua história também, né? Até porque muita coisa que você contou, eu estava ali perto também, né? Exatamente. Você, isso é muito legal, cara. Parabéns pelo seu trabalho hoje na Rádio Globo. Eu tenho acompanhado com certeza. E parabéns pela sua história, né? Obrigado mais uma vez por estar com a gente. Vamos, Zé. Pô, valeu, Fabiano, obrigado aí. E, galera, pô, vamos participar aí quando o cara chamar, que pô, o negócio é tão legal, é tão interessante, todo mundo conhece o Fabiano aí, várias histórias, inclusive, ele acaba conhecendo fora, né, dos bastidores, e só relembra aqui, né, que a gente vai contando. Trabalho muito legal, aqui olha quem está falando, eu acompanho sempre e, cara, eu realmente, eu não achei que eu fosse estar aqui tão cedo não, cara, eu achei que eu ia ter que esperar um pouquinho, esperar vir mais gente na minha frente, mas tô aí, eu que te agradeço, cara, pela consideração aí, por me achar um dos feras do rádio estar aqui junto. Pô, com certeza. Senhoras e senhores, Zeca Lima, o Zeca na parada com a gente aqui, e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu, Zeca. Valeu!